Pessoal, isso é apenas uma parte do treinamento. Se você quiser ver os pilares profissionais completo, clica no link aí. Vamos falar um pouquinho agora sobre organograma e a parte de processos, uma parte um pouco mais técnica que normalmente o pessoal de RH carece um pouco dessa qualificação na área de processos e eu acho ela fundamental. Foi uma das coisas dos meus diferenciais que me ajudou muito na minha carreira profissional. E a parte de processos, focado numa empresa, ele começa, qualquer coisa que você vá fazer de processo, você deve começar pelo organograma. Beleza, minha empresa já tem um organograma, tá aqui, ó, tem o Zé aqui, é o gerente, tem a Mariazinha aqui, que tá no contas a pagar e tal. Então, mesmo que você tenha um organograma, é interessante você pegar esse desenho que você tem e olhar para ele enquanto a gente está aqui conversando, porque aí você talvez identifique coisas diferentes daquilo que eu vou falar. O organograma é assim, ele não é personograma, ou seja, ele não é feito em nomes de pessoas, né? O José manda, a Maria obedece no financeiro, o outro obedece no RH, não é assim que funciona. Esse não é um bom organograma. E ele também não é um cargograma. É o gerente que depois o analista reporta para o gerente, o assistente reporta para o... Isso também não, isso também não é organograma. Isso seria depois a estruturação de cargos, não é organograma. Quando a gente fala em organograma, a gente está falando do organograma de processos. Quais são os principais processos que aquela área executa? Então, se você pensar, por exemplo, na área de produção, quais são os principais processos que a tua produção executa? Faz o enchimento de garrafa PET, tem a sopradora, tem a limpeza da fábrica, tem o carregamento, entendeu? Cada um desses processos, ele tem subprocessos. E aí, o exercício é você olhar para a tua empresa e enxergar esses processos. Eu vou dar um mais simples da área administrativa, que vocês vão associar bem, porque a área produtiva varia demais para cada empresa. Se você pegar, por exemplo, o próprio RH, como que o RH deve ser estruturado num organograma? Você tem uma diretoria, geralmente a diretoria financeira administrativa, e depois você desce, por exemplo, para o nível da gestão, você vai ter talvez um gerente, aí, um gestor, né, a área de recursos humanos, e depois na estrutura de cargos você coloca aqui, nessa posição está quem? O gerente de recursos humanos, então você vai ter o quadradinho da gestão, abaixo do quadradinho da gestão você pode ter um quadradinho da supervisão. Supervisão do quê? Do RH. Abaixo do quadradinho da supervisão, você pode ter lá, por exemplo, folha de pagamento. Tá? Você pode ter lá cargos e salários, e aí você vem com os principais processos. Vamos supor que a tua área de recrutamento e seleção não está subordinada a essa supervisão. Então, você põe ao lado e reporta diretamente para o gerente, por exemplo. Isso é possível também. O importante, gente, é vocês identificarem os principais processos da empresa. Esse é um bom organograma. Quais são os principais processos que eu tenho aqui na minha empresa? E aí você desenha todos os quadradinhos. Não tente fazer por cargos ou pelas pessoas que você conhece. Você tem que olhar para o processo. E aí você vai conseguir fazer um bom desenho. Aí, olha só. A partir desse desenho que você faz do organograma da tua empresa, isso leva um tempinho, né? Tem que validar com a área, tal, tem todo o protocolo para ser seguido. Depois que você tem o desenho, que é o retrato, né, daquele momento da tua empresa, o organograma, você vai ter, por exemplo, a partir desse organograma, a estrutura de cargos, né, as tabelas salariais, e você vai ter a área de processos também. Vamos supor que você tem, na área de remuneração, uma remuneração variável que é a PLR, ou até mesmo um pagamento por produtividade. Você vai olhar para esse organograma, vai destacar aquele setor, aquela área mais envolvida, por exemplo, no financeiro, e você pode traçar ali o percurso
que faz o roteiro ali daquele processo que você está analisando. Então, se você, por exemplo, se você está no RH, você vai analisar o processo de recrutamento e seleção. Esse processo de recrutamento e seleção, ele depende de uma verba. Aonde que eu verifico se tem verba? Ah, às vezes está no gerente de RH, às vezes está no financeiro. Então, você verifica se tem aquela condição. Você verifica o seu plano, se está dentro da regra. E aí você contrata aquele profissional para trabalhar naquele quadradinho do organograma, cujo dimensionamento do quadro que você fez lá na tabela no teu plano salarial, por exemplo, era 15 empregados e ele estava com 13 naquele setor lá de transporte, por exemplo, e aí você tem que contratar 2 novos empregados, porque o dimensionamento é 15, não é 13. Agora, se você tiver que contratar o 16º, isso é aumento de quadro. E aí, dentro da regra salarial, na área de remuneração, você tem que ter uma aprovação para esse aumento de quadro, tá? Então, essa é uma das implicações do organograma. Levando mais para a área de processos e para a área de PLR, quando você faz a PLR, você tem indicadores. Esses indicadores estão estritamente relacionados ao desempenho das áreas, né? Porque o indicador vem da onde? Vem de um processo. Aonde que está o processo? Está desenhado no meu organograma e ele está desenhado dentro de uma determinada área. Então, aquele indicador está relacionado ao organograma. Uma outra coisa que está relacionada ao organograma, e são muitas, né? É quase tudo, né? Se você tiver que desenhar uma empresa, você tem que começar pelo organograma. E normalmente tem empresas ainda que desdenham isso, né? Que não dão a devida importância. É Brasil, né? A gente sabe que o Brasil é grande, mas é importante que mesmo uma empresa pequena tenha o seu desenho de organograma. E aí a pessoa que trabalha na empresa pequena vai falar, nossa, mas esse desenho é muito grande aqui para minha empresa que só trabalha 15 pessoas, 10 pessoas. E não tem importância. Por quê? Porque o que está desenhado no organograma são os processos e não as pessoas. Então eu posso ter 1000 pessoas trabalhando num quadradinho da produção e eu posso ter uma pessoa trabalhando no quadradinho dos recursos humanos, do financeiro, da contabilidade, sei lá. Entendeu? É tudo como você configura. De qualquer forma, o organograma vai conter todos esses processos. Legal. Além dos indicadores e desse relacionamento com os cargos, o organograma ele é muito importante quando você desenvolve, por exemplo, normas e procedimentos, os seus manuais de operação interno ou mesmo manuais ligados à ISO 9000, porque se você for fazer uma ISO 9000, vai ter que fazer esse roteirinho também de organograma e linkar uma coisa com a outra. E quando você faz o teu processo, né, documenta o teu processo numa norma, e aí você teria que entender um pouco, né, da estruturação da documentação da empresa. Olha só, pega a pirâmide, o topo da empresa é o quê? É a estratégia, é o nível 1 de documentação. São documentos estratégicos, é a política salarial, é o plano não sei das quantas, entendeu? É a estratégia comercial. Esses são documentos, ou é a ISO 9000, são documentos estratégicos que a gente fala. Quando você desce para o meio da pirâmide, você está falando do nível de documentação de normas e procedimentos, é o segundo nível. Ou seja, quais são as regras para eu funcionar aquele determinado processo? Como é que aquele processo funciona? Mas é a nível macro, não é a nível operacional. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um recrutamento e seleção, quais são as regras que eu tenho na área para fazer esse processo? Entendeu? Então, está ligado ao organograma. O desenho de cada indicador, ele vai estar apontado no organograma e você tem que acompanhar a medição desse indicador, né? Então, se você tem os indicadores de RH, ou os indicadores de qualquer área, você vai acompanhando. E para isso, você vai ter que ter uma norma, normas e procedimentos. Como que eu vou acompanhar esse indicador, entendeu? Se você não fez lá, se não está ligado a um programa de PLR, por exemplo, apenas um programa normal de indicadores e controles que a empresa tem, você tem que dizer lá, entendeu? Como que esse indicador ele é mensurado? Qual é o período? Você tem que fazer um procedimento. Qual é o período que ele é mensurado? Quem é que mensura isso daqui? Da onde vem esse dado que está sendo citado aqui? E escreve o endereço mesmo do sistema, se for o caso, da onde é que vem aquele número, entendeu? Olha, eu já passei por situações em empresas, grandes inclusive, que o diretor pedia lá uma determinada reunião,
pedia uma informação e chamava aí 3, 4 em cada área. E cada um trazia aquela mesma informação de uma forma diferente, porque cada um olhava pela sua ótica, entendeu? Então, quando a gente faz a documentação, ou seja, uma norma que padroniza como você vai trabalhar esse indicador, acabou o problema. Todo mundo sabe do que você está falando. Uma outra pessoa que tiver acesso a essas informações depois sabe aonde vai buscar, vai saber fazer essa conta, e isso tem que estar descrito numa norma. E essa norma, ela tá, o número dela e o assunto dela tá amarrado no organograma. Se você tem lá, eu tenho lá a diretoria, né? A estratégica. Aí embaixo dessa diretoria grande eu tenho a diretoria financeira administrativa. Eu vou colocar número 1000, por exemplo. Aí embaixo eu tenho financeiro, recursos humanos, blá, blá, blá. Aí chega lá no recursos humanos eu vou colocar aí número 2, recursos humanos. É a área. Aí você desce. Cargos e salários, vai ser o quê? Vai ser o 2.1, e assim vai a numeração. Então, você vai ter a diretoria, o 2 vai ser o recursos humanos, o 2.1 vai ser o recrutamento e seleção, o 2.2 vai ser cargos e salários, o 2.3 vai ser o SESMIT e assim por diante. E isso está relacionado ao desenho do organograma. Aí você fala para mim, mas se tiver aí um processo novo, eu vou ter que refazer o organograma? Vai. Porque é um negócio vivo. Se você tiver um processo novo, isso vai alterar a tua contabilidade, a alocação daquilo, das despesas, entendeu? E tem que estar desenhado no organograma, porque aquele novo processo, ele vai gerar uma revisão da descrição de cargos, uma revisão talvez até da tabela, talvez uma revisão do plano salarial, talvez uma revisão daquele indicador. Então, ele vai gerar consequências, e você tem que estar com aquilo bem amarrado com o teu organograma. Essa é uma importância fantástica. E as pessoas falam, fazer norma e procedimento, tá negócio velho, tal, não sei o quê, né? Bom, normas e procedimentos realmente é uma coisa milenar também, né? Porque o objetivo de você ter procedimentos documentados é qual? Entra um empregado novo. Em vez de você ficar falando aquele monte de coisa que você fala, lê esse procedimento aqui e me traz as dúvidas que você tiver. O que acontece? Aquele empregado, ele seguindo a sua orientação, sendo uma boa pessoa, uma boa matéria-prima, como a gente viu lá no módulo lá, no episódio de recrutamento e seleção, ele vai executar aquilo da forma como você está indicando. E aí a coisa vai rolar. Então, na estrutura da documentação, você tem o primeiro nível, que são documentos estratégicos, você tem o segundo nível, que são normas e procedimentos, você tem um terceiro nível, que são documentos operacionais, não é? E até um quarto nível, que são desenhos e especificações, detalhamento operacional, às vezes colocado próximos às máquinas. Então, quando você fala em normas e procedimentos, você está falando de um procedimento de segundo nível. Num procedimento de segundo nível, você não precisa estender o detalhamento do que é feito. Você vai no escopo básico do que faz, entendeu? E as principais regras para fazer aquela operação. E depois, se você precisando detalhar, por exemplo, é uma norma de financeiro, aí chegou, você desenha a norma do financeiro com tudo. Você fala, financeiro. Então você escreve um pedacinho do contas a pagar, um pedacinho do contas a receber com as principais regras, um pedacinho da inadimplência, um pedacinho da tesouraria, um pedacinho do que for, entendeu? E faz uma norma e procedimento. Essa norma e procedimento que você fez, documento de nível 2, ela vai gerar toda uma documentação do nível 3, que é como eu faço, entendeu? Que planilha que eu abro? Qual é o processo que eu tenho que fazer aqui? Entendeu? E aí você detalha mais aquilo lá. Inadimplência, você colocou no documento de segundo nível. No de terceiro nível, você vai especificar como e quando é feito o controle e o processo da inadimplência. Tá? Então, e você vai amarrando isso daí. E toda essa numeração é linkada com o organograma e com os outros documentos inerentes que você vai ter aí na empresa. E olha só, qual que é a importância de eu ter normas e procedimentos, por exemplo, na minha empresa? Qual que é a importância de eu ter um trabalho de remuneração bem executado? Qual que é a importância de eu ter uma remuneração variável, bem implantada?
Gente, é o seguinte, olha só. Imagina que você entra numa casa ou numa loja, por exemplo, e tá tudo bagunçado e o chão tá todo sujo, cheio de papel e tal. E daí você estava comendo um chocolate ou tomando um sorvete e sobrou aquele palitinho, sobrou aquele papel na mão, e você olha para aquele ambiente tudo sujo, todo detonado, você joga no chão, porque é mais um no meio de tantos, né? Você pode até não jogar, mas não vai fazer diferença jogar ou não, porque a coisa já está suja. Então, a gente fala que todos esses recursos que a empresa uma vez bem utilizados, eles geram um ambiente saudável, higienizado. O higienizado, obviamente, eu não estou falando só de limpeza, né, de limpeza física do ambiente. Eu estou falando da limpeza salarial, da limpeza de estruturação de cargos, da limpeza, a clareza do organograma. E quando você entra num ambiente, você entra até numa fábrica, eu entro em muitas, no chão de fábrica mesmo, e você olha aquele piso, meu, tudo limpo, não tem uma sujeira, não tem um pingo de óleo, tudo organizado, você não vai jogar um papel ali no meio. Então, quando novos empregados forem contratados para trabalhar naquele ambiente, ele vai encontrar um ambiente limpo, né? E essa limpeza, essa organização da empresa, essa estrutura, esses pilares da empresa de remuneração, de organograma, de processo, esses pilares levam a pessoa a um melhor bem-estar. Todo mundo gosta de trabalhar num ambiente saudável, higienizado, que tenha seus processos definidos, que tenha as regras bem estabelecidas, que a pessoa se sinta confortável naquele ambiente, entendeu? Então, isso provoca na pessoa uma auto-higienização mental. Ela já entra numa vibe bacana se você mantém o astral bom da empresa. E para começar a manter esse astral bom, você tem que manter a higienização da empresa boa. Né? Isso são a ciência que fala isso para a gente, e é uma coisa que eu vejo muito na prática. Então, é muito importante que você mantenha a organização estrutural da empresa para que as pessoas se sintam seguras e confortáveis nela, entendeu? E isso ajuda muito na retenção de mão de obra, na limpeza da empresa e na evolução das próprias regras. Porque se você tiver empregados que estão satisfeitos aí, que sentem a estrutura da empresa, é maravilhoso. Eu costumo sempre dizer que a gente mede a maturidade da empresa pelos processos que ela tem implantados e bem implantados. Ou seja, uma empresa que tem cargos e salários, que tem organograma, que tem processos, entendeu? Que tem uma remuneração bem estruturada, com as regras claras. Nossa, essa empresa tem um grau de maturidade muito superior a uma empresa que não tem nada disso. Né? E às vezes você tem um pouco disso, às vezes você tem lá as tabelinhas salariais, mas precisa evoluir. E eu sempre falo, quando você faz um trabalho salarial ou quando você faz um trabalho de processos, você leva a empresa a outro grau de organização, o que é muito bom, o que é muito bacana. Corta.